Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização. Olá, estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET, todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a doutora Claudete Pelicioli. Ela já esteve aqui no programa em outra oportunidade. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento de uma pesquisa que ela fez, que leva o tema como o trabalho como valor. Bem-vinda ao programa, Claudete. Obrigada. Claudete, qual o valor do trabalho para ti, Claudete, como pessoa? O que te levou a escrever sobre esse tema? Alguma coisa te instigou? Sim, eu fiz a minha dissertação de mestrado, né? E o nome da dissertação é O Trabalho como Valor. E aí por que eu escrevi sobre isso? O que me levou a escrever sobre isso? Na minha vida pré-profissional de advogada, eu era funcionária pública e eu desenvolvi uma doença, né, a LER. Depois, quando eu fui, isso trabalhando, quando eu fui trabalhar como advogada, eu também percebi que muitas pessoas tinham problemas relacionados ao trabalho, doenças do trabalho. E aí, depois, quando eu fui fazer o mestrado, eu disse, eu vou escrever sobre isso. Eu vou pesquisar e eu vou descobrir por que algumas pessoas adoecem com o trabalho, por que outras pessoas são felizes com o trabalho, por que algumas pessoas ganham dinheiro com o trabalho, por que algumas pessoas vão à falência com o trabalho, por que essa dicotomia entre pessoas que acham que o trabalho é sofrimento e pessoas que veem o trabalho como um valor para a própria vida. Então eu fui fazer essa pesquisa e é isso. Vai perguntando que eu vou. Aí a gente vai abrindo. Vamos abrindo como é que ela foi então desenvolvendo o trabalho, que pode se tornar um livro, né? Porque é um tema belíssimo. Por exemplo, em relação ao termo trabalho, né? Tem alguma diferença se eu menciono o valor do trabalho ou o trabalho como valor? Teria uma diferença conotativa? Tem uma diferença para mim, por isso que eu coloquei o trabalho como valor e não o valor do trabalho. O que é o valor do trabalho? Por exemplo, a gente vê aqui uma bela obra de arte, né? Qual é o valor dessa obra de arte? Você vai dizer assim, custa tanto. Esse é o valor da tua obra de arte, do teu trabalho. Esse é o valor. Mas o que é o trabalho como valor? Então, para a gente responder essa pergunta, eu vou ler para vocês o que é o valor. O conceito de valor é um termo que tem diversos significados, variando de acordo com o contexto em que foi proposto. Para a filosofia, o valor significa finalidade intrínseca do ser. Então, existe uma diferença entre o valor que você dá para o trabalho, o valor econômico, por exemplo, e existe o trabalho como valor. Que faz relação com o ser, porque também ele retorna para a pessoa como realização pessoal. Isso, como desenvolvimento. Como autorrealização. Né? Então tem o trabalho como valor psicológico, o trabalho como valor social, o trabalho como valor ontológico, o trabalho como valor econômico. Mas em si
valor significa estar junto com o ser. Sim. Desenvolver-se junto com o ser. Com o ser. Ser com o ser. Sim, como tem o valor da pessoa, o valor, né? Entendi. É assim, a pessoa como valor, o trabalho como valor. Nós poderíamos falar sempre, toda a entrevista sobre isso. Porque dá para desenvolver, né? O que é valor, Sim. valor econômico, valor social, valor... né? Mas o trabalho como valor é subjetivo, é para você. Entendi. E o trabalho, assim, no caso, o trabalho é um direito ou é um dever? Fala para nós sobre a história do direito do trabalho, como é que ele foi se conquistando, se posicionando, né? Do ponto de vista do direito, como é que se entende o São trabalho? duas perguntas diferentes. Né? A primeira você perguntou? O trabalho é um direito ou é um dever? Essa é uma pergunta. Porque às vezes na família as pessoas dizem, tu tem que trabalhar, o trabalho é um dever. O trabalho é um direito e o trabalho é um dever. Ele se tornou, num momento, um direito, inclusive, né? No momento da história. Assim, o trabalho é um direito. Onde que está escrito isso? Na Constituição Federal, né? Mas ele é um direito humano também. O trabalho é um direito humano, porque sem o trabalho a pessoa não sobrevive. Dá dignidade. Dá dignidade e dá o sustento, a base material. Para ela se comportar, se fazer parte do social. Fazer parte do social. Então, onde que está o direito? O direito está justamente isso. A pessoa tem o direito de trabalhar, né? Ela tem esse direito. Mas assim, quem que dá esse direito para ela? Ela mesma pode se dar, ou o governo pode dar, quem é funcionário público, ou o governo pode ter políticas públicas para desenvolver o trabalho, ou para criar empregos. Então, ali ele é um direito. Um direito também, por que é um direito? O trabalho também como livre iniciativa. Eu tenho o direito de trabalhar, então eu tenho o direito de montar uma empresa, eu tenho o direito de ter um negócio próprio. Você aqui tem o direito de trabalhar. Você vende as suas obras de arte. Então você está trabalhando, desenvolvendo o seu trabalho. Tem o direito de trabalhar. Quando que o trabalho é um dever? Que não está escrito que o trabalho é um dever. Está escrito que o trabalho é um direito. Artigo 1º, princípio constitucional da Constituição Federal, artigo 1º, inciso 4º. Está lá. As pessoas têm direito ao trabalho e à livre iniciativa. Porém, onde está escrito que tem o dever de trabalhar? Em lugar nenhum. E por que a pessoa tem o dever de trabalhar também? Porque ela tem que contribuir com a sociedade. Se a pessoa não trabalha, quem é que vai sustentar ela? Alguém está sustentando. Sim. Então, segundo pesquisas, dizem que 30% da população que trabalha sustenta 70%. Nesses 70% estão os velhos, estão os jovens, mas 30% tem que sustentar 70%. Então, assim, temos que trabalhar para poder sustentar a sociedade. Então, a pessoa também tem esse dever de contribuir com o trabalho dela para o desenvolvimento da sociedade. Ótimo. Sim, por exemplo, se tu me perguntasse, né, sobre se eu devo trabalhar, eu iria dizer, eu devo trabalhar porque me realiza como pessoa e também porque me dá essa base econômica, né, que é um valor econômico. Para você não ser um peso para a sociedade. Exato. É por isso que você deve trabalhar. Exatamente. Para você não ser um peso para outra pessoa, inclusive. Porque alguém vai ter que... Eu vou ter que comer, eu vou ter que morar. Alguém vai ter que te sustentar. Se não for o governo, né, com alguma ajuda, vai ser a tua família. Então, o dever é dignidade da própria pessoa. A pessoa que se coloca na sociedade como um contribuinte para a sociedade, ela se sente parte dessa sociedade, pertence a essa sociedade. Ela desenvolve a sociedade, né, com o trabalho dela. Isso é muito bonito. Então, quando a pessoa só vê os direitos, cadê os deveres? Os deveres deveriam estar intrínsecos também dentro dos direitos. Boa, gostei, é verdade. É verdade. Porque as pessoas só falam, né, eu tenho direito, eu quero os meus direitos. Eu quero os teus direitos, mas onde tu, primeiro eu quero meu direito, tu fez o teu dever? Eu acho que o dever deveria vir antes do direito. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque a gente fala em direito, mas e o dever? Né? O dever, né? Interessante. E é aquela mão dupla, né? Eu te dou
E tu me dá. E tu me dá. É o E dar e receber. A vida dá, né? É ação e reação. Exatamente. A vida retorna também se tu é se tu é um serviço à vida, a vida te retorna também. Com certeza. Na evolução histórica, por que o trabalho ele teve uma conotação pejorativa em um determinado período? Então, a história do trabalho, né? Não do direito do trabalho, do trabalho. Se nós formos pensarmos, né, na pré-história, o trabalho era uma coisa natural. As pessoas, para comer, tinham que trabalhar. O que era o trabalho? Caçar, pescar, enfim. Depois, com a propriedade, né? Porque nessa época tudo era de todos, né? Não existia propriedade. Tudo era de todos. Sim. Então todos também tinham o dever de trabalhar, né? De ir lá pescar ou caçar. Ninguém ficava em casa, tipo assim, na caverna, assim, tecendo. Cada pessoa tinha tinha que contribuir para a vida em comum. Para a vida em comum. Então, nessa época o trabalho era natural, vamos dizer assim. Eu coloco natural. Com a fixação do homem na terra, com o direito da propriedade, acabou que alguns povos escravizaram outros. Para quê? Para que o escravo trabalhasse na terra. Então aí, a partir do direito de propriedade, surgiu a escravidão e o trabalho escravo. Depois, esse trabalho escravo se tornou muito caro, porque os escravos fugiam, morriam cedo. E aí, então surgiu a servidão, que os donos das terras tinham os servos que ganhavam uma parte da produção em troca da defesa, né, da propriedade dos burgos, né, dos feudos. E depois disso o trabalho foi evoluindo, né, até se tornar o trabalho assalariado, né? Mas a passagem da escravidão para a servidão, que é o que nós tínhamos falado, é a questão da humanidade. Ser um trabalho... Ser um servo e não um escravo, e né? não escravo. Porque o escravo, ele não tinha nenhum direito. O teu patrão, o teu dono, né? Porque não era patrão. Você não era uma pessoa, você era uma mercadoria. Então, era uma coisa. Então, você era vendida, você era... O teu proprietário podia fazer o que quisesse fazer, você não tinha direitos civis. Você era uma propriedade de alguém, uma mercadoria. Com os servos, né, a partir do momento que o trabalho passou a ser, vamos dizer assim, ter um valor de mercado, de troca, a pessoa se destacou do trabalho. Então, a pessoa é a pessoa, o trabalho é o trabalho. Porque o trabalho e a pessoa antes era uma coisa só. Depois, com a servidão, começou então a haver essa separação, que a pessoa tinha os seus direitos diversos do trabalho que ela prestava. E aí foram desenvolvendo, surgiram as corporações de ofícios, né? E depois o trabalho assalariado, enfim, depois sempre teve os autônomos, sempre tiveram, durante toda a história, tiveram os autônomos, né? Que legal. E na tua visão, assim, algumas pessoas, como tu falou no início da entrevista, elas veem o trabalho como sofrimento ou não? O que motiva esse sofrimento, essa sensação de achar que o trabalho é um sofrimento para algumas pessoas? E por que para outras pessoas não é um sofrimento, é um prazer, é uma alegria? É isso que moveu todo o trabalho. Por que algumas pessoas sofrem com o trabalho e por que outras pessoas são felizes com o trabalho? Qual é a diferença, né? E aí eu fui estudar isso e eu cheguei à conclusão que quando a pessoa faz o que ela gosta, que ela encontra o motivo pelo qual ela vive, ela veio ao mundo, o projeto natural dela, ela encontra no trabalho um prazer, uma satisfação. E quando a pessoa vai fazer alguma coisa que não tem nada a ver com a personalidade dela, ou com o que ela é, com o projeto de vida dela, ela passa a sofrer. Então, por isso que a gente vê muitas pessoas desenvolvendo doenças, principalmente no funcionalismo público. Porque a pessoa entra ali para ganhar um salário, ela não entra ali para se desenvolver.
Ela entra ali porque ela precisa de dinheiro para comer, ela precisa de estabilidade. Então, em troca da estabilidade, ela vai buscar um trabalho público, onde ela tenha um salário, mas nem sempre, ou quase nunca, ela consegue, dentro do serviço público, desenvolver o projeto de vida dela, a não ser que tenha a ver com a estrada, com a estrada que acertou a estrada, não, né? Ela acertou a estrada. Mas pensa um pouco, né? As pessoas não sabem disso. Isso é uma coisa muito importante. Você já nasce com um projeto, você já tem as suas especificidades, você já tem a sua distinção como ser humano para estar nesse mundo e desenvolver alguma coisa nesse mundo. E se você não encontra o projeto, às vezes você até sabe, as pessoas dizem, eu suspeito que talvez eu me desse bem fazendo isso. Mas por que não fez? Não, porque eu tive que sustentar minha família, então eu tive que trabalhar. Mas, paralelamente, você não procurou fazer alguma coisa que fosse... Porque a pessoa tem que se desenvolver como pessoa, na sua identidade. Às vezes um hobby paralelo já faz ajuda, com que a pessoa se coloque no centro, né? Já ajuda. Então existem as camadas, né? Que depois a gente vai falar, né? Que a primeira camada, eu usei a pirâmide de Maslow no meu trabalho. Primeira camada ele usa como a subsistência, depois ocupação, depois, né? Estabilidade. E vai subindo, a autorrealização. Então, existem os níveis para você... E eu, no final, eu cheguei à conclusão que esses níveis, eles são todos juntos, eles não têm uma escala, uma hierarquia. Você trabalha, como nós estávamos falando, para se sustentar, essa é a base econômica. Sim. Isso não quer dizer que você não pode ser feliz. Mas ao mesmo tempo tu vai para cima da pirâmide porque tu te realiza. E quando tu tocou nesse ponto da pessoa então encontrar o seu projeto de natureza e aquilo que identifica ela, que muitos não sabem e às vezes fazem um trabalho contrário, é aí que se encontra o trabalho como valor, porque está ligado... Está intrínseco ao ser. Está intrínseco, né? Ao ser que a pessoa é. E ao ser que pôs aquela pessoa no mundo. Que legal. Está intrínseco. Quando você trabalha dentro do ser, você vê que a coisa funciona. Se não funciona é porque não está dentro do ser. Não está nem dentro do teu ser e nem dentro do projeto universal. Então existe essa questão. E isso é muito importante. A pessoa encontrar aquilo que ela veio fazer nesse mundo. Sim. Com trabalho. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos, continuamos conversando sobre esse tema, o trabalho com valor, que é muito interessante. Vamos percorrer alguns outros caminhos para começar a compreender. Esperamos vocês até daqui a pouquinho. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização. Há mais de 10 anos, nós, da Camacho Consultores, oferecemos programas de trainee e estágio para grandes empresas. Atendemos vagas administrativas, especialistas e gerenciais em qualquer região do país através de ferramentas digitais. Para treinamento e desenvolvimento, disponibilizamos aos nossos clientes jogos e ferramentas web. Consulte conosco algumas das opções já utilizadas por grandes empresas.
apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com a doutora advogada Claudete Pelicioli e nós estamos falando sobre o trabalho como valor, né? Uma pesquisa que ela desenvolveu e que ela pretende colocar esse material em livro. E falando assim do ponto de vista, como é que nós poderíamos colaborar, contribuir para fazer essa mudança nesse assistencialismo sistêmico na sociedade? O que poderia ser feito? A primeira coisa é a conscientização da própria pessoa que está nessa situação de vulnerabilidade social. Ela está recebendo uma ajuda do governo porque ela é vulnerável, porque ela precisa, ou porque ela é doente, ou por alguma situação. Mas isso, como a gente falou, não pode ser perpétuo, não pode ser eterno. Isso tem que ser provisório. Então, o que a gente poderia contribuir, né, para que essa situação se resolvesse, ou pelo menos melhorasse, né, para que as pessoas tivessem a consciência de que elas precisam trabalhar e contribuir para a sociedade. E que aquela situação tem que ser provisória, não pode ser eterna. Políticas governamentais, o governo tem a obrigação de incentivar que a pessoa, cursos técnicos, melhorar a questão da escola, a criança na escola, o adolescente na escola, conscientizá-lo de que ele precisa, com o tempo, descobrir aquilo que é a vocação dele, incentivar ele a estudar. Tem escolas técnicas, mas incentivar o trabalho, o valor do trabalho, né? Que o trabalho, a pessoa se desenvolve com o trabalho e a pessoa contribui para com a sociedade onde ela vive com o trabalho. Então, mudar assim a visão que as pessoas têm do trabalho, a visão. E isso se faz através da educação, através de políticas governamentais, de desenvolvimento de emprego. O exemplo em casa, a criança vê os pais trabalhando, né? Se ela não vê os pais trabalhando, ela vai aprender que não precisa trabalhar. Incentivar a livre iniciativa, o empreendedorismo. Existem várias formas. O que tem que mudar é a mentalidade. A mentalidade a gente muda na escola, na família, com políticas governamentais voltadas para o desenvolvimento humano e não para o assistencialismo sistêmico. Certo. Nessa reforma trabalhista de 2017, algumas coisas favoreceram e outras desfavoreceram. Qual o teu ponto de vista sobre isso em relação ao humano? A reforma trabalhista de 2017, ela veio de encontro a uma necessidade social. Social, por quê? Porque a CLT, onde estão concentradas as normas trabalhistas, ela é de 1943. E de lá para cá tiveram algumas mudanças, mas não substanciais. Então a reforma trabalhista ela foi uma tentativa do governo de acomodar algumas pulsões dos empreendedores, com muitas ações trabalhistas, né? O risco empresarial muito alto. Então, flexibilização dos contratos de trabalho, que foi uma coisa positiva do meu ponto de vista que aconteceu, né? Então, o trabalho autônomo, ele é bastante incentivado com a reforma também, né? Questão do emprego e do trabalho, né? Mas, assim, as polêmicas são em relação ao assistencialismo, que, na verdade, a sucumbência, o empregado hoje, se ele entra com uma ação trabalhista e ele perde, ele é condenado em honorários sucumbenciais. Então, ele tem, vamos dizer assim, um risco, coisa que não existia antes. Então, isso é positivo ou negativo? Não sei. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista, porque isso também impede o acesso à justiça. Então, desse ponto de vista, ele é negativo. Mas, da mesma forma, ele moraliza a justiça do trabalho. É verdade. Porque se a pessoa pede aquilo que ela não tem direito, ela vai pagar por isso. Nesse ponto eu acho justo. Então, outra coisa da reforma trabalhista, que é um ponto bastante polêmico e questionável, é a questão da não necessidade da contribuição sindical, que era obrigatória e passou a ser facultativa. Isso enfraquece muito os sindicatos
e enfraquece a classe trabalhadora também. Então, existem essas polêmicas, né? Mas o ponto que eu considero positivo na reforma trabalhista é a flexibilização dos contratos de trabalho. Isso, sem dúvida, vem a incentivar a livre iniciativa, a autonomia, as microempresas, uma série de coisas que vêm engrandecer, vêm possibilitar outras formas, não só o trabalho subordinado, mas vem incentivar a iniciativa privada. O empreendedorismo. Só que o governo também tem que, junto com isso, possibilitar que essa pessoa se desenvolva com cursos, ensinando, como ser empreendedor. Para não se frustrar lá na frente também, para não abrir uma empresa e depois não saber o que fazer com ela, verdade. Tem que ter esse apoio. Tem que ter um conhecimento técnico, né? Não é assim, né? É que nem aquela história do, né? Por que o trabalho deve ser remunerado, por exemplo, né? Eu fiz sozinho, eu fiz, né? Não precisei pagar, ou coisa parecida, né? O valor daquele técnico, daquele artista que produz a produção intelectual, muitas vezes que não é valorizada, né? Por que no teu ponto de vista o trabalho deve ser remunerado? O trabalho, na verdade, ele é remunerado. Ele é remunerado por quê? Porque a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Primeira coisa, né? Sim. Aquela pessoa que diz assim, eu faço eu mesma, né? Faço eu mesma, né? Que agora tá na moda, eu faço tudo, né? É verdade. Eu faço eu mesma. Algumas coisas a gente pode fazer por diversão, outras coisas não. Outras coisas a gente tem que contratar um técnico, né? A minha casa eu faço eu mesma. Claro que tu faz tu mesma. Agora, compara a casa que tu fez tu mesma com a casa que um profissional faz. Então, assim, existem valores que não tem como tirar de um profissional que estuda uma vida inteira para ser especialista numa área e a pessoa diz, eu faço eu mesma. Claro, faz você mesma, só que não vai sair a mesma coisa de um valor que tem um profissional que estuda para fazer aquilo. Uma visão técnica. Uma visão técnica, humanista, né? Às vezes, como arquitetura, né? Você contrata um arquiteto para fazer a sua casa. Você já tem a intuição do que você precisa, do que você quer. Mas assim, aquele arquiteto vai fazer aquela sacada redonda, onde você pode olhar o horizonte, né? Naquele lugar, vai colocar a casa para que ela não pegue tanto vento, para que pegue mais sol. Existem várias coisas, né? Vários condicionantes que o arquiteto já está acostumado a enxergar o lugar e a tirar partido daquilo. Isso, né? Então assim, não é que a pessoa não possa fazer ela mesma, ela é que vai fazer a casa dela na intuição. Sim. Mas aí ela contrata um técnico para fazer aquilo para fazer aquele projeto se tornar adequado. Ou uma logomarca, né, de um empresário que ele visualizou aquela forma, mas ele busca um gráfico. Às vezes ele busca vários profissionais, um para fazer o design da marca, outro para fazer a impressão, outro para o papel. Tem várias coisas, né? Que tudo envolve o trabalho e o trabalho bem feito, né? Na visão assim nós já falamos um pouco sobre o conceito de identidade aplicado ao trabalho, né? Como é que o sujeito identifica a sua real vocação ao trabalho? Teria mais alguma coisa para dizer? Esse é o ponto chave do trabalho que eu desenvolvi, né? Da minha dissertação, né? Por que a pessoa fica doente? Algumas ficam doentes e outras não. Porque aquela que é feliz com o que ela faz é porque ela encontrou no trabalho uma forma de se desenvolver, é uma forma de crescimento próprio. Ela vai se desenvolvendo dentro da habilidade natural que ela tem, é uma habilidade inata, são características da própria pessoa. E se ela vai, por exemplo, um artista, né, nós já falamos sobre isso, o artista vai ser funcionário público, vai ficar atrás de uma mesa 8 horas por dia ou 6, fazendo uma atividade burocrática. Aquela pulsão natural que ele tem dentro como artista morre ali. E ele adoece, porque ele começa a ficar triste, ele começa no início tudo vai, né? Porque ele recebe um dinheiro, enfim. Mas depois aquilo não satisfaz mais o espírito dele. A alma dele começa a adoecer, começa a morrer. Isso se manifesta no corpo. O corpo é
o espelho daquilo que a gente tem dentro da gente. Então, por que tem pessoas felizes? Porque elas fazem o que elas gostam. Porque tem pessoas satisfeitas com o trabalho porque elas acharam o rumo. Eu demorei 30 anos para achar aquilo que eu queria fazer. Mas não é que eu deixei de trabalhar enquanto isso, mas eu fui buscando até descobrir aquilo que era a minha vocação, que era aquilo que me desenvolvia e me tornava mais como pessoa. E é isso, as pessoas têm que buscar isso. Se elas não conseguem sozinhas, se experimentando, né? Elas podem buscar um profissional que as ajude a encaminhar elas em uma direção. Não basta, por exemplo, fazer, né, pensar só na estabilidade, nos concursos públicos, em ser um funcionário, né, vitalício, ter só toda se aquela for questão, essa vocação dele. Só se ele realmente acertou, senão o resultado mais adiante pode se reverter numa doença, né? Em relação aos impactos... O objetivo não é o dinheiro. Sim. O resultado é o dinheiro. Porque se você faz o que você gosta, você se realiza com o que você gosta, toda aquela pulsão, aquela emoção, aquela vontade, aquela dádiva que você tem, né? Que você, como dom natural, a pessoa que recebe o teu trabalho, ela reconhece isso. E você vende isso. Sim. Então, o resultado de toda essa perfeição naquilo que você faz é o dinheiro. Você recebe como resultado o dinheiro. Mas o objetivo não é o dinheiro. O objetivo é você se desenvolver como pessoa, como espírito, como alma. E aquela pessoa que recebe aquele produto que você faz como trabalho também cresce. Porque você está prestando um serviço de qualidade, de excelência. O dinheiro vem depois, é um resultado. Ele é consequência, na verdade, de um trabalho bem feito. Quando eu faço, por exemplo, quando eu pinto, não é que eu estou fazendo porque eu tenho que sobreviver, porque eu tenho que vender, faço por prazer realmente, mas a venda precisa existir, a remuneração precisa existir. É o resultado precisa natural. Pagar os produtos, né? É o resultado natural. A pessoa vê que você faz aquilo com amor e sente o prazer naquela obra de arte. É tocada. É um resultado. Aquilo que a pessoa recebe faz ela crescer também. Isso é bacana. E aí é que está o valor da obra de arte, que também existe no direito. A obra de arte é o resultado positivo no trabalho. E em relação à revolução tecnológica, por exemplo, o que ela trouxe para o humano como no exercício do trabalho? As revoluções industriais, né? E a última, a revolução tecnológica com a inteligência artificial, né? A gente começa a ver que existe as máquinas começam não, já há muito tempo, né? Estão substituindo o trabalho humano. Então, as máquinas estão substituindo o trabalho braçal, o trabalho mais simples, né? Vamos dizer assim. E aí existe um grave perigo, né? Porque as pessoas que não se desenvolvem como inteligência, as máquinas vão fazer o trabalho delas. Então, o que vai sobrar, né? Para nós, humanos? Vai sobrar inteligência. Nós que vamos apertar o botão para programar a máquina, a gente que vai criar o sistema, o logaritmo para que a máquina trabalhe. Então, a máquina, nesse sentido, ela é positiva, porque aquilo que a gente não gostava de fazer, o trabalho braçal duro, ela vai fazer. Mas o que nós precisamos fazer daí? Nós precisamos ter a inteligência para governar a máquina, para desenvolver a máquina. Sim. Mas a máquina tem que trabalhar para nós e não nós para a máquina. Sim, ela não pode nos substituir, nem o risco vai, né? É a diferença que vai existir entre as inteligências, aquelas pessoas que vão se desenvolver para criar os produtos, e a massa que não se desenvolve. Esses não vão ter trabalho, né? Ou vão ter trabalhos que a máquina vai fazer. Hoje, por exemplo, numa produção agrícola, quantos trabalhadores tem e quantas máquinas tem, né? Às vezes tem 1, 2 trabalhadores ali controlando as máquinas em cima de um trator ou de uma colheitadeira, né? Mas a máquina faz tudo. Então, houve essa substituição do trabalho
baixo, né? Sim, e Pela faz mais marca. rápido e tem uma quantidade maior. E não né? incomoda, e não abre trabalhista, Tem essa E não- parte. né? Infelizmente então tem assim, essa parte. o mais importante do meu ponto de vista é que o governo tem que se mexer para incentivar as pessoas a estudarem, a criarem, a criar inteligências. O valor hoje é a inteligência. A inteligência no trabalho. Ótimo. E para encerrar o programa, né, que nós estamos já com o nosso horário estourado, por exemplo, o que é a arte de fazer o belo para Claudete Pelicioli? Nessa frase, a arte de fazer o belo, tem o fazer que se relaciona ao trabalho, à técnica, né, de fazer bem as coisas. O que é a arte de fazer belo para Claudete Pelicioli? Nós estávamos, inclusive, conversando sobre isso. Quando você pinta alguma coisa, você tem um produto. Né? Você tem a echarpe, você tem um colar, você tem um quadro, você tem a luminária. A pessoa vê o teu trabalho. No trabalho intelectual, isso é muito mais difícil. Então, as pessoas acham que advogar, por exemplo, não é uma arte. Advogar também é uma arte. É uma arte. Porque se você não faz o teu trabalho com perfeição, como um artista, você não chega ao resultado. Não chega no resultado. E o resultado o que é? É ganhar a causa, é satisfazer o cliente, é fechar um processo com excelência. Hoje eu trabalho com conflitos, né, com resolução de conflitos, né, dentro da advocacia, né. Então, por exemplo, um casal que está se separando, tem um conflito ali. Uma ação trabalhista, tem um conflito entre patrão e empregado. O meu trabalho é conciliar as partes de forma que os dois saem satisfeitos. Como um artista. Como um artista. Então, ali tem o meu produto. Sim. A conciliação não necessariamente precisa ser conciliado, mas as pessoas têm que, cada uma, ganhar aquilo que é seu. A coisa se chama o seu dono. Então, cada um tem aquilo que é devido para ele. E daí existe um equilíbrio. E a pessoa daí não fica nem com muito, nem com pouco, fica uma coisa equilibrada. E isso é uma obra de arte. É uma obra de arte. Bacana. Tem gente que fica 10 anos brigando na justiça, eu vou lá e concilio. Isso é ótimo, Se ela porque existe o valor econômico e existe também a economia do ser nessa relação. Existe a psicologia, né, que você tem que usar quando você vai falar com uma pessoa. A pessoa, eu pergunto, mas você está brigando há tantos anos por quê? Qual é o resultado disso para a sua vida? Para você, né? É só para prejudicar o outro? Quem sabe a gente começa a trabalhar você, né? Para você começar a se entender, para você partir dali para uma nova vida. Resolver logo, Uma vida que se vai, uma que começa. Claro! A gente nasce e morre o tempo todo, né? Então, para mim, relações... a arte no direito é isso. A gente não tem, o produto não é um produto físico. Material, mas é um produto intelectual, de crescimento para aquela pessoa que está recebendo o trabalho dela, o produto. Bacana. É bonito ver dessa forma, porque a pessoa que se realiza e está no trabalho como valor intrínseco, como é intrínseco ao ser, ela chega nesse ponto da pirâmide de Maslow, que é a estética, né? Que é a realização, que se torna um artista. O profissional se torna um artista naquilo que ele faz. Nós vamos além da pirâmide de Maslow. No meu trabalho eu vou além. Eu vou no contato com o ser. Então a realização é uma coisa e o contato com o ser vai além. É mais ainda. Que é a metafísica do líder, né? Também. É bonito. Também. O líder, ele precisa dessa relação metafísica, porque isso alimenta a alma dele, né? A gente vive disso. E ele enxerga os resultados, ele enxerga a intuição. Produto pessoal, de crescimento pessoal, e é um produto de crescimento para a pessoa que está recebendo o trabalho. E isso reflete em toda a sociedade. Exatamente. Uma pessoa mais que está se realizando, a mais que resolve um problema para si, possibilita também que a sociedade seja melhor, que o entorno dela também seja melhor. É uma pessoa mais na sociedade, uma pessoa a mais feliz na sociedade. Muito bem. Muito obrigada, Claudete. Obrigada também, você,
Obrigada pela... Sucesso. Obrigada. Muito lindo o teu ateliê, muitas coisas lindas, uma verdadeira obra de arte. Obrigada. E esse ano estamos comemorando 2 anos de programa, também estou muito Ótimo. feliz, porque é um trabalho que também dá bastante produção, né, intelectual, e a gente se esforça bastante para levar esse produto, essa produção, para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Obrigada. Então, estamos encerrando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, que é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET, e nas nossas redes sociais da televisão Santa Maria e do programa Lígia Marques, YouTube, Facebook e Instagram. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa, e se você quer ser um apoiador cultural, envie um e-mail para programaligiamarques@gmail.com. Se você quer trabalhar, nossos apoiadores estão oferecendo oportunidades para trabalhar. E assista os nossos comerciais e faça os contatos para ver as ofertas de trabalho. E nos próximos programas a gente se vê e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização.